Boa, no... Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Com muita alegria, né? Mais uma sexta-feira que o Senhor nos concede, né? Mais uma semana que o Senhor nos abençoa, né? Com trabalho. O Senhor tem, até aqui o Senhor tem nos abençoado, né? Então é motivo de gratidão nós estarmos na casa do Senhor mais uma sexta-feira para adorar o Rei dos Reis. E nesse momento vamos iniciar orando. Pai Santo, Pai bendito, Pai de misericórdia, nós te louvamos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem nos abençoado, ó Senhor, com toda sorte de bênção, Pai. Obrigado, Senhor, por mais uma semana, Senhor, que o Senhor tem nos abençoado, Pai. Obrigado, Senhor, por mais uma vez nós estarmos aqui, ó Deus, cultuando ao nosso Deus, Pai. Que essa noite, ó Deus, o Senhor venha assim, ó Deus, profundamente, ó Deus, falar aos nossos corações, ó Deus, através dos louvores, através da tua santa palavra, Senhor, que o Senhor, Deus, possa assim estar abençoando cada um que chegou até aqui nessa noite, ó Deus. Continua, pois, nos abençoando, ó Deus. Continua na direção desse culto, ó Deus, nessa noite. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Peço o Ministério de Louvor para entoar dois hinos. Saudar a amada igreja na graça e na paz, amém, irmãos? Amém, igreja? Satisfação, é um privilégio de estarmos na presença do Senhor, né, numa sexta-feira. E assim eu quero poder cantar esse louvor e peço aos amados irmãos, aqueles que conhecem, em uma só voz iremos assim juntos adorar quem é digno e merecedor de toda a honra e de toda a glória, porque nenhuma condenação há para os filhos de Cristo Jesus. Amém, igreja? De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, às vezes a gente ouve acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar. O mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar. E ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu. E saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, às vezes a gente ouve acusações do vil tentador. E querem me fazer parar, mesmo palavras de alguém que não quer a gente acreditar.
e quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Mas preciso aprender a descansar. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Cante, igreja. Todas as coisas cooperam. Daqueles que te amam. Amém.
Peço, amada igreja, que possa estar abrindo a Bíblia em Filipenses 2, Filipenses, capítulo 2, do 1 ao 8. Amém? A palavra de Deus diz assim: por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes, o amor dele os anima, e vocês participam do Espírito de Deus, e também são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Então, peço que deem a grande satisfação de viveres em harmonia, tendo o mesmo amor, sendo unido de alma e mente. Não faça nada por interesse pessoal ou por desejo tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considere uns aos outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu a mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo. Tornou-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte de cruz. Amém? Nesse momento, vamos passar para o momento de oração. Peço que os irmãos orem com que o irmão que está próximo, junta em 2 ou 3 pessoas, 3 irmãos. E o pedido específico dessa noite é orar pela ação social de domingo, né? A gente vai realizar uma ação social, né? Entrega de cesta básica para as famílias carentes. Aí é a nossa oração dessa noite para que Deus possa estar abençoando essa entrega, né? Que o Senhor também possa quebrantar os corações daquelas pessoas que vão receber tanto o alimento físico como também o espiritual. Pela campanha de missões, pela igreja, pelos PGMs, pelos enfermos, pela a construção da casa pastoral e pela família da nossa igreja também. E depois eu peço ao irmão Leonardo que possa estar fazendo essa oração quebrando o silêncio. Pode começar.
Querido Deus, eterno Pai, queremos aqui, Senhor, te agradecer por esse dia, meu Deus, que o Senhor, assim, abençoe, meu Pai. Pai, te apresento aqui, meu Pai, cada pedido, cada agradecimento e cada irmão. Que o Senhor venha de encontro, meu Deus, cada necessidade, abençoando cada pedido, meu Deus, e respondendo no teu tempo. Cuida do teu povo, meu Deus, vai de encontro a cada necessidade. Sabemos que se estamos aqui é pela tua misericórdia, pelo teu amor e pelo teu cuidado sobre nossas vidas. Faz assim, meu Deus, a gente ouvir a tua voz hoje. Fala conosco, que a palavra que hoje pregada venha trazer transformação em nossas vidas. Nos abençoa, Pai, e esta é minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. PGM, que ficou responsável, foi o PGM Restauração, para o Flash Missionário. Possa vir aqui. Boa noite, igreja, graça e paz, amém? Nesse momento nós vamos relembrar o nosso tema da campanha de missões. Os irmãos lembram qual é a campanha de missões que a gente está vivendo? Nacionais, amém. Então, nós vamos recitar o tema da campanha, está aqui. Vamos lá? Jesus Cristo é a única esperança. Amém, irmãos. A nossa divisa se encontra no livro de Atos, capítulo 4, versículo 12. Diz o seguinte: E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Amém? O alvo da igreja é R$4.000 e o alvo dos PGMs é R$250 para cada PGM. E agora nós vamos assistir um vídeo que relata, de missionário, relatando sobre o que Deus tem feito, né, na vida da igreja, na vida das pessoas. Eu resolvi passar o vídeo, irmãos, porque são 4 minutinhos só. E mesmo eu querendo resumir aqui, não vai comparar com a gente escutar o missionário falando. Amém? Eu me chamo Ednara, sou aqui de Bom Jesus da Lapa. Na minha adolescência, eu fui abusada sexualmente. Eu me tornei mãe muito cedo, aos 15 anos. Nesse abuso que aconteceu, eu tive de trabalhar mais cedo e estudar também e cuidar, sim, do meu filho. Então, eu trabalhava, estudava e também, aos fins de semana, eu ainda ia para a festa. Então, o dinheiro meu era para quê? Para gastar em festa, para ajudar em casa e ajudar o meu filho. Veio uma amiga da família na nossa casa fazer uma visita e aí dessa visita eles nos falaram dessa esperança. Nós foi à casa dela falar do amor de Jesus Cristo no momento mais difícil que ela estava, né? Mas a gente falou com ela que nós levamos uma solução para ela, que era Jesus Cristo, que ajudava ela a resolver todos os problemas e toda a dificuldade da vida dela. Foi quando eu aceitei o Senhor como suficiente salvador da minha vida e aí eu acabei falando, não fiquei só com essa esperança para mim, mas sim eu fui compartilhando dessa esperança. Ela me convidou aí à Igreja Batista do Sertão e eu fui com ela nessa igreja e ali o Espírito Santo do Senhor falou ao meu coração que eu precisava viver para Cristo, eu precisava me entregar para Cristo. Foi ali que eu tomei a decisão de servi-lo a Cristo.
casamos em 2017 e surgiu a oportunidade da gente ir para o Radical Sertanejo. Mas então a minha esposa estava já grávida, esperando o Isaac. A gente achou que não seria viável, não seria o momento aquele, né? Em 2017 a gente não foi por causa dessa gravidez do Isaac. E agora em 2020 estava grávida do pequeno Caleb. Mas a gente orou e o Senhor confirmou isso em nossos corações. Nós decidimos ir, mas o Senhor Ele cuidou desses detalhes em nossas vidas. E assumimos um campo no Quilombo, Lagoa das Piranhas, aqui em Bom Jesus da Lapa. Estamos lá com um trabalho de evangelização, de plantação de igreja naquela comunidade. Tem sido bênção, as pessoas lá têm sido muito amorosas conosco, bem recepcionistas mesmo. Tem sido gratificante servir aquele povo. E nos cultos semanais de oração, PGM, encontro de homens, trabalho da IBD, escolinha de futebol, tem sido maravilhoso, tem sido bênção mesmo a pandemia aí, tantas dificuldades, nós não achamos isso um problema de nós avançar, de nós continuar indo adiante, né? E nós estamos aí com a esperança, né, dessa carreta aí prometida aí, que essa carreta venha aqui para o sertão, venha aqui para a Lagoa das Piranhas para atender essas pessoas tão necessitadas, tão carentes. E através da carreta do sertão, nós poderemos alcançar muito mais pessoas. É uma ferramenta para a evangelização, uma ferramenta para abençoar, dar uma qualidade de vida a essas pessoas, cuidar da saúde bucal, cuidar da sua saúde clínica. E nós louvamos a Deus porque você faz parte desse desafio. A minha expectativa é enorme, né? Não só minha, mas de todos aqui da comunidade com a chegada dessa carreta aí, porque nem todos aqui têm uma boa renda para estar indo para o dentista, ou então qualquer médico. E também agradecer à igreja, né, que a Igreja Batista, os missionários aí que estão dando esse apoio para a gente aí. Para a gente é uma benção, né? Que Deus, essa carreta vem aqui para a comunidade, né? Eu fico muito agradecido dela vir, né? E dar muito apoio a vocês também, que é um dos que veio por aqui para ajudar a comunidade. Então, para nós é uma beleza. Então, é o que eu posso falar para as outras pessoas, que dependente do que aconteceu na vida de vocês, Jesus, ele é aquela pessoa que dá esperança, que dá a motivação de você pegar e falar do amor do Senhor. Oramos a Deus para que nós continuamos sendo esse instrumento usado nas mãos do Senhor, naquela comunidade, e que o plano do Senhor seja esse, que nós sejamos esse instrumento na mão do nosso Deus. Oi. Amém, irmãos. Então, esse é um pouquinho do que Deus tem feito, né, através da nossa oferta. Eles falaram isso sobre a carreta do sertão. E eu confesso que eu fiquei tão feliz quando eu vi a matéria do pastor Fernando Brandão recebendo aquela carreta tão linda e que vai ajudar tanto aqui no sertão, né, nos projetos sociais. E isso é fruto das nossas ofertas, das nossas orações. Então, cada um de nós temos parte nesses projetos que têm sido realizados pela Junta de Missões Nacionais. Amém? Então, que a gente esteja sempre com o coração na obra, né? E orando também pela vida de tantas pessoas que precisam do amor de Deus. Amém, irmãos? O encerramento é dia 5/12, viu? Você já pode procurar seu líder e entregar a sua oferta. Amém? Amém. Nesse momento, vamos passar para o momento ofertório, dízimo e oferta. E o ministério está cantar 2 louvores. Eu olho para a cruz eu vou. Se eu sofrer, participar, sua obra vou pregar.
meu Salvador, na cruz prostrou o amor do Pai, justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado com seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado com seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, cante, igreja, quebrantado pela cruz me chamou. Ninguém pode se livrar como o Senhor, como o Senhor. Ele é poderoso pra nos guardar. Ninguém pode se livrar como o Senhor, como o Senhor. Ele é poderoso pra nos guardar. Quando os meus inimigos, quando os meus se levantaram contra mim, se levantaram contra mim, o Senhor estendeu suas mãos para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu suas mãos para mim e me deu a vitória. Senhor, eu sei que é teu esse lugar, todos querem te adorar. Toma a tua. Ó, vem, ó Santo Espírito, espaço, reverência à tua voz. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, nesse lugar. Reina, Senhor, nesse lugar. Reina, Senhor, nesse lugar. Nesse momento eu ia pedir o irmão Germin
pudesse estar orando aqui pela palavra dessa noite. Senhor Deus, Pai Celestial, obrigado por essa noite, Senhor, nos conceder de estarmos aqui reunidos em Teu nome, como igreja do Senhor, onde nós temos a promessa de que as portas do inferno não prevalecem contra ela, Pai. Ainda que haja lutas, que dificuldades, tribulações, mas o Senhor é fiel e a Tua palavra nos garante isso. E nós queremos te rogar nesse momento, Pai, por essa palavra que será ministrada, que ela seja como espada de dois gumes e que aqui possa penetrar os corações e haver convencimento, consolação, edificação, exortação, para o qual o Senhor assim designar, Pai. Cada vida que está aqui nessa noite, que não saia aqui sem ouvir a mensagem, o recado do Senhor para a sua vida, Pai. Seja qual for o problema, a dúvida ou a incerteza, que o Espírito do Senhor se manifeste por meio da Tua palavra, usando aqui o Teu servo, Pai, para ser o mensageiro da maravilhosa graça do Senhor para todos nós nessa noite. É o que nós te suplicamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que a graça e paz seja com todos. Amém? Glória a Deus. Vou ficar aqui mais perto. Olhando ali o vídeo de missões, não sei se vocês viram, aí quando aparece ali na produção do vídeo, direção, filmagem e tal, aparece ali Edinara Maciel. Ela é radical, sertanejo. Edinara Maciel, se não me engano, nasceu, foi aqui em São Raimundo Nonato. Se não nasceu aqui, mas chegou aqui bem pequena, né? Então, é fruto também, de certa forma, participação da PIB do São Raimundo Nonato aí, através, né, de alguém que hoje é missionária, era radical e que por aqui passou. E a Carreta do Sertão está no Piauí, né, esses dias em Picos, tá andando aí pelo Brasil, levando o Evangelho e beneficiando muita gente. Então, esse é o trabalho que nós temos a alegria de poder participar. Isso é fazer missões. E é sempre um privilégio para a Igreja de Deus poder cooperar com essa obra que é do Senhor Jesus. Amém? Registrar aqui com alegria a presença do João, conosco ali, o filho da irmã Luísa. Aqui do lado da Eliara, Camila, Tamires. Uma alegria recebê-la aqui. E também ali, os meus pais, eu chamo de o sogro da Jusilé, né, que já estão querendo ir embora, né? Já estão querendo ir embora esses dias, né? Então tem sido uma alegria recebê-los aqui. O que a gente diz para os visitantes? Sejam, em nome de Jesus, volte sempre e fique conosco. Seu Augusto, né? Augusto, nosso irmão, aqui é nosso vizinho, da oficina aí na frente. E Deus abençoe a sua vida, é uma alegria recebê-lo aqui. Deus abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Amanhã, então, cada sábado a gente está trazendo uma atividade diferente, né? Já tivemos o sábado do encorajamento, o sábado do convite. Amanhã é o sábado da intercessão. Vamos ter o dia de oração na igreja. E vamos começar logo 6 da manhã. 6 da manhã, o meu grupo é o que vai estar aqui 6 da manhã. Então, cada grupo vai ter 40 minutos. Além dos 40 minutos do grupo, né? A União Feminina tem 40 minutos, os homens e os jovens. Então, cada um veja lá na escala qual o horário do seu grupo. Participar de um dia de oração para nós tem que ser prazeroso, é alegria, estar juntos buscando ao Senhor. Então, quando você estiver aqui com o seu grupo, faça questão de, no final, fazer aquela foto, divulgar lá no grupo da igreja, para incentivar outros a estar participando. Então, incentive seu grupo, esse dia de oração, dia de busca ao Senhor, eu tenho certeza que vai trazer bons resultados para nós, bons resultados para a igreja, que como igreja, como povo de Deus, nós precisamos orar cada vez mais. E amanhã vamos ter o dia todo para isso. Então vai ser bênção do Senhor. Não deixe de participar. Não deixe. É um privilégio e quem participa de momentos assim, sempre sai melhor do que quando chegou. E melhor ainda é saber que Deus nos atende, Deus nos ouve. Então,
participe com o seu grupo amanhã. Veja qual o horário do seu grupo e não deixe de vir. E no domingo nós vamos ter o domingo missionário, né? Cada PGM indo a uma comunidade, indo aí para algum interior, e lá você vai poder entregar os folhetos, vai poder evangelizar. Aqui já tem alguns folhetos, o líder que você já pode pegar. Se esse aqui não der, que não vai dar, amanhã, quando você vier para a oração, já vai ter mais aqui, e aí você pode pegar e levar. Vamos fazer desse domingo esse grande avanço missionário. Dizer para a nossa região que Jesus Cristo é a única esperança. Não basta a gente contribuir para que os missionários façam isso, nós temos que fazer também. Nós temos que anunciar aqui na região que Jesus Cristo é a única esperança. E tem muita gente para ser alcançado aqui na nossa região, né? Eu tenho um sonho de, quem sabe no próximo ano, a gente, quem sabe, começar um trabalho, implantar uma igreja lá na região do São Vito. Lá tem muita gente, muitas comunidades lá, e nós ainda não chegamos lá. Então, tem muita gente para ser alcançada aqui. E o seu grupo pode fazer isso no domingo, indo ao interior, e você pode evangelizar, entregar folheto, aquilo que de fato está aí também na nossa agenda. E quando você fizer isso, não esqueça de poder também incentivar, colocando aquela foto grupo da igreja, para incentivar para que a igreja esteja voltada para isso. Se você olhar na agenda da igreja, para a semana seguinte, lá está assim, encontro de PGM. A gente está com atividade para essa semana, é o que eu estou chamando de PGM na praça. PGM na praça. Vamos juntar os PGMs de 2 em 2 e fazer um trabalho na praça. Esse trabalho pode ser, junta o grupo lá para orar, quem tem um tocador, né, leva o violão, faz aquele louvor lá na praça, aborda quem for passando, entregando folheto, oferecendo oração, vem aqui para orar por você. É a igreja através dos PGM na praça, levando a palavra, levando a oração, levando a música, levando a palavra de Deus. Eu já tenho até alguns definidos aqui. Pescadores de homens e luz do mundo, lá na Praça do Gavião, na terça-feira. Aquele trabalho maravilhoso de louvor, de pregação, de oração, de entrega de folhetos. Restauração e família da fé, lá na Praça do Santa Luzia. Deixa eu ver outros que eu tenho aqui. Os PGM jovens, lá na Praça do Relógio. Os 3 PGM jovens, Praça do Relógio. Aquele momento lá de louvor, de pregação. Unidos na fé e libertação, lá na Praça da Rodoviária. Intimidade com o Pai buscando almas, lá aqui na praça ali do Omega Veste ali, do Hotel Zabelê, né? Aquela praça ali. Heróis da Fé e Ebenezer, aqui nessa Praça da Aldeia aqui, Praça da Aldeia ali perto da Secretaria de Saúde, né? E acho que está faltando 2 grupos que eu ainda estou definindo, mas pelo menos esses aí já estão definidos, e já pode começar os líderes com grupos se organizarem, para a gente ter esse encontro a gente chegar lá para abençoar a cidade com oração, abençoar a cidade com música, com evangelho, com pregação. Momento da gente sair um pouco, né, das nossas casas e fazer esse trabalho mais público aí na terça-feira à noite. Então, qualquer dúvida, você pode me procurar aí e vamos estar passando mais detalhes aí no grupo da igreja. Ok? Agora vamos para nossa reflexão. Vamos cantar aquele hino de novo. Cadê a irmã Emília, irmã Cleide? Vamos cantar hino 171. 171, Luiz. Vamos cantar Aviva-nos, Senhor. Vamos, Germi, pega lá a viola. Hino 171, Aviva-nos. Cadê o outro microfone aqui, Bino? Jesus. Tá alto.
reveste o nosso ser. Aviva-nos, Senhor, eis nossa petição. Ateia o fogo do alto do céu em cada coração. Desperta-nos, Senhor, ó, faze-nos fruir as ricas bênçãos divinas, primícias do porvir. Aviva-nos, Senhor, eis nossa petição. Ateia o fogo do alto do céu em cada coração. Renova-nos, Senhor, inspira mais amor, mais zelo, graça e abnegação a bem do pecador. Eis nossa petição. Mais uma vez. Aviva-nos, Senhor, eis nossa petição. Ateia o fogo do alto do céu em cada coração. A última estrofe diz: renova-nos, Senhor, inspira mais amor. Então, dentro desse assunto, aviva-nos. Eu vou começar a incluir alguns outros temas. E o tema de hoje é esse: aviva-nos, relacionamentos. Vamos falar de relacionamentos. Quem sabe o que diz João 3,16? Vamos lá, o que é que diz João 3,16? Isso, todo crente sabe. Todo crente sabe João 3,16. Agora, assim como todo crente sabe João 3,16, deveríamos saber também 1 João 3,16. Coloca aí, Luiz, 1 João 3,16. Esse versículo também, todo crente deveria saber. É como se fosse uma continuidade de João 3,16. E não é à toa que exatamente João coloca esse assunto, e é também no capítulo 3, no versículo 16. Olha aí, conhecemos o amor, que Cristo deu sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Vamos dizer todo mundo junto, vamos lá? O avivamento obrigatoriamente passa pela via dos relacionamentos. Se fizermos um apanhado, um registro de todos os grandes avivamentos que aconteceram desde os tempos bíblicos e ao longo da história, o avivamento sempre esteve ligado a algumas palavras. Tem alguns temas que sempre estão ligados a avivamento: relacionamentos, santidade, obediência à palavra, evangelismo e missões. Todos os avivamentos, em todos eles, algumas dessas palavras estiveram ligadas. Então, em todos os avivamentos da história, todos eles, esses temas, esses assuntos são obrigatórios. De forma que não há avivamento sem que haja uma consciência
da necessidade do povo de Deus se amar e se relacionar bem. João expressa isso de maneira maravilhosa. Cristo deu a vida por nós. Ponto. Nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Eu pergunto e você não precisa me responder. Mas você daria a vida por algum irmão? Estamos dispostos a dar a vida pelos nossos irmãos? Estamos dispostos? Eu vou começar aqui por baixo. Estamos dispostos a perder meia hora por dia para investir em ajudar um irmão? Quem não consegue investir meia hora do seu tempo para ajudar alguém, então não pode nem pensar em dar vida pelo irmão. Você está pronto a investir dinheiro para ajudar seu irmão que está precisando? Se não estivermos dispostos a investir isso, também nós nem podemos pensar nessa ideia de dar a vida pelos irmãos. Mas aí a orientação de João é essa. Cristo deu a vida por nós. Estamos salvos por isso, graças a Ele. E como consequência da salvação, precisamos estar dispostos a dar a vida pelos irmãos. Em João capítulo 13, versículo 34 e 35, Jesus falando sobre esse assunto, ele deixa bem claro que não há outro mandamento. Não há outra forma de nós sermos conhecidos como crentes. João 13, 34 e 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, a vós, que também vós uns aos outros ameis. 35. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Ele não diz aí que você é conhecido como crente pela pregação. Ele não diz que você é conhecido como crente pela oração que você faz, ou pela roupa que você veste, ou por milagre que você porventura não sei o que faz, por algum tipo de manifestação de poder. Ele não diz que alguém é reconhecido como crente porque prega bonito, porque fala alto, opera milagres, ou faz coisas assim, curas e tal. Nada disso. Nós somos conhecidos como discípulos, como crentes, se amarmos uns aos outros. Nisso aí, Jesus está deixando bem claro que se nós não amarmos uns aos outros, se não demonstrarmos amor, nós não somos vistos pelo céu como crentes. Não somos conhecidos como discípulos de Jesus. De acordo com Jesus, o cartão de identificação de um discípulo, de um crente, é o amor uns pelos outros. A carteira de identidade do cristão é o amor uns para com os outros. Então, não existe na vida cristã essa opção, eu decidir se eu vou amar ou não o irmão fulano de tal. Não é opção. É preciso amar. Até aquele irmão que às vezes você acha chato, mas é filho de Deus, servo do Senhor. E a Bíblia me manda amá-lo. Jesus me orienta a amá-lo. Né? Tem aquele lá que é difícil de lidar, que Deus tem cada filho, né? Deus tem cada filho. Aquela pessoa difícil lá, mas a Bíblia me manda amar. Jesus me manda amar. E se eu sou servo, se eu sou discípulo, não tem essa de eu não consigo. Eu preciso aprender a amar. E eu ouvi uma palavra de alguém numa pregação que aquilo foi uma lição para a gente. Olha, tem uma pessoa lá que você não consegue amar. É uma pessoa difícil e tal, você não consegue amar. Aprenda logo a amar, porque enquanto você não aprender a amar, Deus vai lhe dar outras pessoas difíceis até que você aprenda. Até que você aprenda a amar, Deus vai lhe dando outras pessoas, talvez cada vez mais difíceis, até que você aprenda. Então, o que eu aconselho? Aprenda logo.
Aprenda logo antes que apareçam outros. Então, a Bíblia é clara. Jesus é claro no seu conceito de discípulo, no conceito de cristão. Precisamos aprender a amar, se quisermos ser conhecidos como discípulos de Jesus. E sabem o que mais impede que avivamentos aconteçam e que a igreja avance, que a igreja tenha progresso? Talvez se perguntarmos aqui, as nossas respostas vão ser mais ou menos isso, que o que impede a igreja de crescer, bom, são pecados no meio da igreja. É o comodismo dos crentes, tal. Só que pesquisas feitas revelam que o que mais impede a igreja de avançar é exatamente conflitos entre os próprios crentes. A falta de saúde no corpo. A falta de amor entre os crentes. Pecados de relacionamentos estão no topo daquilo que mais impede o desenvolvimento saudável da igreja. Impede que a igreja experimente grandes avivamentos da parte de Deus. O que mais impede são pecados de relacionamentos. Então, não foi à toa que Jesus deixou bem claro que a principal marca de um cristão, a principal característica de um crente, discípulo fiel de Jesus, é o amor que ele tem para com os outros. E nesse mandamento de Jesus para amar, nós não podemos escolher certas pessoas para fazer parte da minha panelinha de amor. Eu não posso criar para mim uma panelinha de amor, em que eu vou amar esses, eu vou me relacionar com eles, e vou simplesmente deixar outro de fora. Não há espaço para isso. No conceito de Jesus, na ordem de Jesus, precisamos amar a cada um, amar a todos. É responsabilidade minha amar cada um. É responsabilidade sua amar cada pessoa da igreja. E Jesus disse que assim como Ele nos amou. Ele nos amou a nós sendo pecadores. Ele nos amou mesmo quando ofendíamos com nossos pecados. Então o fato de que eu não vou amar fulano porque ele me ofendeu. Eu ofendi Jesus e ele me amou e me ama e deu a vida por mim. Então eu sou melhor do que Jesus? Se Jesus me amou, mesmo eu o tendo ofendido, por que eu não deveria amar o meu irmão? Ofendeu? Ofendeu. É preciso perdoar, tratar e continuar a caminhada de amor uns aos outros, assim como a Bíblia manda. Nenhum de nós está acima de Jesus para poder escolher se vamos amar só aquelas pessoas que nos fazem bem. É preciso amar cada um, como o próprio Jesus orienta na sua palavra. Isso é a ordem de Jesus e também foi um desejo dele. Vamos olhar agora João capítulo 17, versículo de 21 a 23. João 17, de 21 a 23. Vejamos aí o desejo de Jesus em relação à sua igreja, em relação aos seus discípulos. Para que todos sejam, vamos lá, todo mundo junto. Vamos lá, e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles, tu em mim, para que sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e que eu os tenha amados a eles como tens amado a mim. Jesus repete algumas vezes aí esse para que o mundo creia que tu me enviaste, esse para que sejam um, para que vivam em unidade,
E como eu estou em ti, tu estás em mim, que eles também estejam. Então, usando o relacionamento dele com o Pai, que os dois são um, ele usa isso para ilustrar, para mostrar como é que os crentes devem viver. Em unidade. Isso é pensando a mesma coisa. Em unidade, amando uns aos outros. E essa palavra, ela se torna mais profunda quando nós vemos que foi a oração de despedida de Jesus dos discípulos. Jesus estava já bem perto de trilhar o caminho da cruz. Já estava próximo à semana da sua paixão. E estando com os discípulos, naquilo que seria os últimos momentos com eles, naquela ocasião, ele faz então essa oração. Essa oração é como se fosse o último desejo de Jesus em relação à sua igreja. Ele ora para que tanto aqueles discípulos como os que viessem a crer nele, ele ora para que estes aprendam a viver em unidade. Então, uma das coisas que nós como igreja, uma das coisas nas quais nós precisamos investir é na unidade. Nós precisamos aprender a amar uns aos outros conforme a Bíblia manda. De acordo com Jesus, pecados nos relacionamentos são mais ofensivos espiritualmente do que certos pecados da carne. Nós facilmente temos a tendência de, ao ver certos pecados voltados para a carne, nós temos logo a tendência de ver que aquilo é uma situação séria e que é preciso afastar, mas nós não tratamos no mesmo nível os pecados de relacionamentos, que são, de acordo com Jesus, são tão ofensivos, ou até talvez mais ofensivos. É através dos relacionamentos que a igreja é tida como discípulo de Jesus. Então, a ausência disso, ou não viver isso, é pecado. Não viver em unidade é pecado. Quando a igreja vive em unidade, Jesus diz, para que o mundo creia, o mundo vai crer que o Senhor me enviou, através da unidade daqueles que creem em mim. Não viver isso é pecado. E é tão sério quanto pecados de imoralidade, quanto certos pecados da carne. O não amar uns aos outros, isso, de fato, nos faz estar distante do ideal de Jesus para os seus discípulos. Então, o amor uns pelos outros é um caminho obrigatório nessa caminhada do avivamento. E se a ordem, se o princípio é amar uns aos outros, existem algumas coisas que nós precisamos evitar. E sendo aqui bem prático, eu sei que não vou falar tudo, mas eu fiz aqui uma pequena lista de coisas que não deveria existir entre nós. Com certeza eu não vou, não está tudo aqui, mas uma lista de coisas que a gente não deve fazer, que não deve existir no nosso meio. Desentendimento entre irmãos. Não é para ver. Teve um problema? Teve, então se entendam, conversem e se entendam. Falar mal dos irmãos, falar mal uns dos outros. E a Bíblia diz, não faleis mal uns dos outros. Guardar ódio, raiva do irmão, porque fulano me fez isso, e aí guarda isso no coração. Provocar os irmãos. Eu já falei com o irmão uma vez, exatamente nessa área, e agora eu vou fazer de novo a mesma coisa.
não falar com os irmãos, não cumprimentar os irmãos. Né? Às vezes passar na rua e tal, e faz que não vê. Ou às vezes você está lá, né? Está lá entre os amigos, tal, colega de trabalho, de faculdade, sei lá de onde, aí vê o irmão, não dá gracipar na frente dos colegas de trabalho, né? Ter vergonha do irmão, tal. Não querer estar no mesmo ambiente que o fulano de tal está. Aí eu vou não querer estar num certo lugar porque fulano vai estar lá, e eu não gosto de fulano. Ou tem um céu para cada um, né? Ou então, se não tiver 2 céus, aí não vai também, porque e se esse fulano estiver lá? Ou não vai nenhum, né? Como é que vai ser isso aí? Tem 2 céus, um para cada um? Se tiver um, quem é que vai? Ou não vai nenhum dos dois? Então esse negócio de não vou porque não gosto do irmão, sei lá o que e tal. Espalhar boatos, espalhar fofoca, espalhar conversinha uns dos outros. Fulano me falou uma coisa de fulano, e aí eu já passo para frente, sem nem procurar saber se aquilo de fato é verdade. Alguém contou, e aí simplesmente eu passo para frente. Coisas do meu irmão que eu nem sei se é verdade. Cuidado com isso. Falta de perdão. Não exercitar o perdão, não perdoar. Fugir ou se afastar. Tem uma situação lá com um determinado irmão, aí você simplesmente passa a vida fugindo do irmão sem querer resolver biblicamente a situação. Vai deixando para lá, deixando que o tempo resolva, deixando, e tem coisa que o tempo não resolve. Tem coisa que o tempo não resolve. É preciso a gente resolver. Conservar no coração aquela atitude colérica, aquela ira, e não tratar. Mudar a estrada para não encontrar com o irmão fulano de tal. Estou aqui, não, eu vou passar por aqui para não passar na frente da casa, para não correr o risco de tratar mal o irmão. Levar o irmão à justiça. Levar o irmão à justiça. Tem um problema com o irmão e tal, e aí denunciar o irmão na justiça. Né? Paulo repreendeu isso duramente lá na igreja de Corinto, que os irmãos, uns estavam denunciando o outro na justiça e tal. Isso também não é coisa de crente. Esconder os reais sentimentos em relação ao irmão. Esconder os sentimentos em relação ao irmão. Você tem lá um sentimento em relação ao irmão, né? Não gosta do irmão. Por exemplo, eu tenho um problema aqui com o Marcelo, tal. Aí alguém me chama para uma determinada situação, aí como eu sei que o Marcelo vai estar lá, eu digo, não vou não, porque aí eu invento outra coisa, eu tenho que ir não sei para onde, mas no fundo, o coração está me dizendo, eu sei que eu não estou indo porque eu não quero me encontrar com fulano. Aí às vezes você esconde, justifica, mente para os outros, para conservar no coração esse pecado e que o Senhor não tolera. Não aceitar o irmão, não aceitar o jeito de ser do irmão. O irmão é daquele jeito? É o jeito dele. Ele tem que mudar alguma coisa? Tem, porque todos nós temos que mudar. Mas o irmão nunca vai ser do meu jeito, porque ele não tem que ser do jeito que eu quero. Não está escrito que todo mundo tem que ser do jeito que eu estabeleci, do jeito que eu quero. O irmão fulano é diferente. Tem uns que falam mais, uns conversam muito, outros conversam pouco. Né? Tem aqueles que são tímidos, cada um tem seu jeito de ser. E até onde não houver pecado, o jeito de ser da pessoa, ele não precisa mudar, só porque eu acho que ele não é igual eu imagino que tem que ser.
é preciso aceitar as pessoas como elas são. E a caminhada cristã vai revelar para nós o que tem que ser mudado. Agora, o que tiver que ser mudado é aquilo que a Bíblia manda. Não é só porque eu acho, eu não gosto porque fulano é desse jeito. Isso é coisa de meninos espirituais. Criticar excessivamente o irmão, caluniar, abusar da bondade do irmão. O irmão serviu uma vez, outro você agora vai abusar da bondade do irmão. Então, aqui só uma pequena lista de algumas coisas que não deveriam nem devem acontecer entre nós, não devem acontecer entre o povo de Deus. Talvez, disso tudo que eu falei, eu nem tenha falado aquela situação que você sabe, né? Aquele conflito que talvez você vive, aquela situação que você enfrenta. Talvez eu nem mencionei essa. Mas se tal situação que você enfrenta, se é contra os princípios bíblicos, se impede você de amar o irmão como tem que ser, é errado, é pecado, é prejudicial a você, é prejudicial à igreja, é prejudicial ao reino de Deus. Nós não devemos perder de vista que todo o Novo Testamento nos manda relacionar bem uns com os outros. Todo o Novo Testamento chama a nossa atenção, nos ensinando o mandamento de amor, ensinando o mandamento da unidade. E do Novo Testamento para cá, Deus não mudou o padrão. O padrão de Deus continua sendo o mesmo. Nós precisamos amar uns aos outros. Nos esforçar. Paulo diz em Romanos 12:19, naquilo que depender de vós, tenham paz com todos. Naquilo que depender de você, se esforce para ter paz com todos, para não conservar ira, para não guardar rancor, esse tipo de coisa. Então, para os nossos dias, Deus não mudou o padrão. O padrão de Deus continua sendo relacionamentos restaurados. E isso é essencial para o fluir do avivamento. Nós somos responsáveis pelos nossos irmãos. Como igreja que somos, como família que somos, nós somos responsáveis uns pelos outros. Você é responsável pelo seu irmão. Nós precisamos encarar essa responsabilidade. Encarar que eu devo o amor ao meu irmão. Encarar que não há um outro caminho. O mandamento do Senhor Jesus é esse. Não há outro mandamento em relação ao amor. Ou seja, não há o mandamento de eu ter a opção de quem eu vou amar, de quando eu vou amar. Não há essa opção. É amar uns aos outros. E pronto. Quando não amamos, ou quando acontecem conflitos de relacionamentos na igreja do Senhor, esses conflitos apagam a ação do Espírito. Conflitos entre irmãos na igreja apagam a ação do Espírito. Conflito entre irmãos na igreja prejudicam o testemunho. Conflitos entre irmãos na igreja ferem o coração do Senhor. E eu pergunto, até quando nós vamos brincar com isso? Quando é que nós vamos começar a encarar com seriedade essa questão de amar os irmãos? Essa questão de andar em unidade, de não gerar conflitos, de não viver criando contendas. Quando é que nós vamos encarar isso com a seriedade que tem que ser? Enquanto não aprendermos a amar, nós vamos deixar de desfrutar muito que Deus quer fazer em nosso meio. Precisamos tratar dos relacionamentos. Precisamos tratar. Às vezes nós sempre achamos melhor resolver do nosso jeito.
aí eu tive problema com o irmão e tal, aí eu resolvo do meu jeito. Eu resolvo me afastando, e cada um vai lá e busca a sua estratégia. Nós sempre achamos melhor fazer tudo do nosso jeito, mas é errado e é pecado, porque tem o jeito bíblico de tratar isso aí. Tem o jeito bíblico de tratar os relacionamentos. É preciso, e está lá a Bíblia, Mateus 18. Vai lá, primeiro vai você, vai lá com o irmão. Você tem problema com o irmão? Aí vai lá, aos dois, entre ti e ele só. Bom, se entenderam, tudo bem, acabou por ali. O que a gente faz? O que geralmente faz se eu tenho um problema com o irmão? Não? Ao invés de eu ir falar diretamente com ele e resolver, aí eu vou, conto para um, para outro, para outro, para outro, para outro, e já vou colocando aqueles contra isso aqui. Coisa do diabo. Coisa do diabo. Se eu vier diretamente falar com o irmão, está resolvido. Ah, mas ele não aceitou não. Então vai agora e leva mais 2 pessoas para que entre 3 testemunhas. E claro, então eu vou de novo, levando 3 irmãos, tal. Ouviu, resolveu, tudo bem, acabou. Não ouviu os 3 não? Então conta para a igreja. Vai lá, leva para a igreja decide como é que vai ser tratado. O jeito bíblico de tratar relacionamento é assim. Primeiro é você e a pessoa. Não deu certo, leva mais 3. Não resolveu, agora conta para a igreja, que a igreja vai decidir como é que vai ser feito. Não podemos fugir disso aqui. Fugir desse padrão é criar mais problema. É atrapalhar o andar da igreja. É impedir que as bênçãos de Deus recaiam sobre nós. E tem alguém muito interessado, que os conflitos continuem. Tem um camarada aí muito interessado. Sempre que a igreja começou a dar sinais de progresso, e na história sempre foi assim, sempre que a igreja começou a dar sinais de progresso, aí chegou alguém e começou lá um conflito. O diabo tem muito interesse e tem estratégia para que isso aconteça. O diabo está sempre por trás dos conflitos na igreja. Atos capítulo 6, versículo 1, inclusive lá na igreja primitiva. Atos capítulo 6, versículo 1, vai nos mostrar isso. Naqueles dias, crescendo o número dos discípulos. Olha, crescendo. A igreja estava em constante crescimento. E aí, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. A igreja primitiva está tudo muito bem. Andando na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, em cada alma havia temor, o Senhor acrescentava e salva. Era uma bênção. A igreja avançando. Avivamento na igreja do livro de Atos. Quem tinha um terreno vendia, repartia com os irmãos o dinheiro, ninguém tinha necessidade, porque todo mundo se ajudava, e a coisa estava andando muito bem. Até que um dia, a igreja tinha um programa de distribuição de alimentos para os pobres. E aí, vai lá alguém, o que acontece? Houve primeiro murmuração dos gregos contra os hebreus. Gregos e hebreus na igreja. Então aí já começa o conflito. Eram 2 povos diferentes. Eram gentios e judeus. E aí, um deles aí começa, os gregos murmurando, eles dizendo que as viúvas gregas estavam sendo esquecidas ou menosprezadas na distribuição diária dos alimentos. Então começou com essa murmuração. Eu imagino que nessa murmuração, aí um membro disputou: tu viu lá, o fulano de tal não recebeu igual a outra não. Aí o outro, tu viu como foi que Pedro fez, que Tiago fez e tal. Aí os membros já começavam a dizer: tu viu aquilo? Começou aquele burburinho, aquele comentário, e isso já criando uma espécie de contenda no meio da igreja. E tudo começou com a murmuração de alguém. Tudo começou com murmuração. Cuidado com a sua murmuração. Então a igreja estava muito bem, crescendo o número dos discípulos.
Aí o diabo vai lá e planta um conflito. O diabo cria conflitos. O diabo cria contendas. Lá em Atos, por exemplo, em pleno crescimento da igreja, essa situação de murmuração e contenda, foi coincidência? Não. Absolutamente não. Estratégia do inimigo para impedir a igreja de avançar, para atrapalhar o crescimento da igreja. E é muito triste quando nós vemos que o diabo sabe exatamente com quem ele pode contar. O que é mais lamentável é isso, que numa igreja, o diabo sabe com quem ele pode contar para começar uma contenda. Ele sabe com quem contar para começar um conflito. Ele vai diretamente naquela pessoa que ele sabe que vai ter facilidade de levar aquele problema adiante. Ele sabe quem usar para começar uma confusão no meio da igreja. E nós que sabemos que o diabo anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem tragar, nós precisamos estar muito atentos. É triste saber que parece que o diabo, ele planta algumas pessoas para os projetos dele. Parece que ele já sabe exatamente com quem ele vai, em quem ele vai, para levar adiante alguma ideia, algum projeto. E o pior é que parece que tem gente na igreja que estão prontos a serem instrumento do diabo para começar um conflito. Nós precisamos estar muito atentos e vigiar para isso nunca acontecer conosco, para nunca sermos alvo para essa ação do diabo. O jeito dele, na verdade, esses conflitos entre irmãos, tal, é coisa dele, não é de agora. Nós já deveríamos saber disso e vigiar mais. Cada um viajar mais, vigiar mais, para nunca ser esse instrumento a quem o diabo vai usar. Vigie seu coração, vigie suas atitudes, vigie suas falas, cuidado com os que fala, vigie a sua murmuração, cuidado com isso, cuidado com o seu jeito de falar, cuidado com as conversas, cuidado com o que você anda dando ouvidos, cuidado com tudo isso. O diabo sempre quer plantar confusão no meio da igreja. Nunca deixe que você seja a pessoa que ele vai usar para isso. Para que o avivamento aconteça, é preciso que a via dos relacionamentos esteja limpa. É preciso que o nosso coração esteja limpo. É preciso que conservemos no coração a disponibilidade para amar o irmão, a disponibilidade para ver em unidade, para negar a nós mesmos, em busca daquilo que é melhor para o corpo, melhor para a igreja, em busca daquilo que é melhor para o povo de Deus. Então, em busca do avivamento, nós precisamos estar atentos aos nossos relacionamentos. Você está aberto aos relacionamentos? Você se relaciona bem com cada irmão, com cada crente? Há algo que precisa mudar, acontecer na sua vida? Eu tenho aqui alguns princípios bem práticos. Eu vou apenas ler, já que o tempo avança, então eu vou apenas ler, depois eu posso até mencionar os versículos. Algumas providências que a gente precisa tomar. Primeira, trate uns aos outros com bondade e respeito. Trate bem os irmãos.
Procure o irmão. Caso você tenha uma queixa, um problema com alguém, procura esse irmão e restaure o relacionamento. Você tem algum problema com alguém? Se tiver, então procure. Converse. Peça perdão. Ajude o irmão que errou. Algum irmão que errou, ajude-o a se levantar. Ajude a ser restaurado. Não, nós não devemos andar por aí comentando os erros dos irmãos, comentando as falhas, levando adiante a conversa que o irmão fulano aconteceu isso e isso. Ajude o irmão a se levantar. Evitemos falar mal dos nossos irmãos, principalmente aqueles que mais precisam de ajuda. Incentive os irmãos, apoie os irmãos. Ao irmão que está enfrentando alguma fraqueza, chegue perto, incentive, apoie, ore, ajude o irmão a caminhar, empreste o ombro para o irmão, caminhe junto, peça a Deus que ajude você a perdoar aquela pessoa, aprenda a pedir perdão, seja você aquele que vai pedir perdão. O irmão fulano me ofendeu, então eu vou até ele e peço perdão. Irmão, eu estou aqui para lhe pedir perdão, porque eu me senti ofendido com aquela atitude sua. Não fique esperando o outro e pedir, não. Seja você aquele que vai se levantar e vai até o irmão pedir perdão. Trate o pecado de relacionamento como algo sério, porque é sério. É sério para todos os envolvidos. Se eu tenho um problema de relacionamento, digamos, com o Marcelo, não é só ele que está errado, não. Ele me ofendeu, mas eu ofendi, estou errado também. Os dois envolvidos estão errados e têm que ser tratados. Porque se não está havendo relacionamento saudável, não é só o irmão que está errado, não. É você também. E para consertar é preciso os dois, que os dois compreendam isso. O pecado de relacionamento é sério, sempre foi e continue sendo. Se precisa de ajuda, então procure o pastor, diz: pastor, quero que você vá comigo para a gente conversar com fulano de tal. Muito bem, vamos lá. Eu vou lá com você. Vamos conversar com esse fulano com quem você precisa consertar o relacionamento. Precisamos, de fato, aprender a deixar de querer resolver essas coisas do nosso jeito. Tem que ser do jeito bíblico. E o jeito bíblico é esse frente a frente. É face a face, não é nem face a face. É face a face. É na conversa, é no diálogo, na oração. E isso não pode ser deixado para lá. Isso tem que ser encarado e resolvido da maneira bíblica. Porque enquanto não for resolvido, vai estar criando um problema e impedindo o avanço da igreja. Então, em questões de relacionamentos, os dois estão errados. E é preciso tratar. E o jeito de tratar é com perdão. É pedindo perdão e perdoando. Perdão desarma. Perdão traz paz, traz calma, traz alegria e traz a bênção do Senhor para a vida das pessoas e para a vida da igreja. Então, relacionamentos saudáveis são necessários para o bom andamento da igreja. Relacionamentos saudáveis é uma caminhada necessária para que o avivamento aconteça. E se há algo que precisa ser resolvido, então esse é o tempo. Aproveite, cuide, resolva para a glória de Deus. Amém? Nós vamos orar. E nós vamos orar assim. Você vai pedir ao Senhor, se há, eu espero que não. Eu desejo de todo o meu coração
que você não tenha problema com ninguém. Mas se tiver, já começa a pedir por isso agora. Pede para o Senhor te ajudar a tratar isso. Senhor, me ajuda a resolver essa situação com fulano de tal Pereira. Me ajuda a resolver essa questão com fulano de tal. Porque, Senhor, eu sei que isso precisa ser tratado. Se há. Se não há, peça a Deus para conservar teu coração em paz. Se não há, pede a Deus para ajudar você a ser esse crente maduro, saudável, que ama a todos, que todos amam, que se relaciona bem com todos. Isso é bênção de Deus. Senhor nosso Deus, nós somos o teu povo, lavado pelo sangue de Jesus. Obrigado porque o Senhor deu a vida por nós. E nós somos agora, ó Deus, orientados pela palavra a dar a vida pelos nossos irmãos. Sabemos, ó Pai, que antes de dar a vida, existem outras providências a serem acertadas. E nós pedimos, ó Pai, nos ajuda a andar em unidade, a nos relacionar bem, a amar cada um. Nos ajuda a não viver fofocando um dos outros. Nos ajuda a tratar bem cada irmão, tratar com bondade, com amor. Nos ajuda, ó Deus, a apoiar os irmãos, a incentivar. Nos ajuda, ó Deus, a ministrarmos a exortação, a ajudar aquele irmão que errou, a ajudar aquele que caiu a se levantar. Nos ajuda, ó Deus, a ser um exército que ajuda os feridos, que levanta os feridos. Nos ajuda, ó Deus, a ser crentes que curam as feridas uns dos outros. Nos ajuda a ser crentes que apoiam uns aos outros, que visitam uns aos outros, que oram uns pelos outros, que ajudam nas necessidades. Nos ajuda, ó Deus, a ser uma igreja onde a marca principal é o amor. Nos ajuda, ó Deus, a viver em paz. Ajuda-nos, ó Deus, a pedir perdão e a perdoar, a exercitar o perdão. Nos ajuda, ó Deus, a poder olhar uns para os outros com um olhar saudável, não com um olhar julgador. Nos ajuda, ó Deus, a olhar uns aos outros com um olhar de amor, com um olhar de compaixão. Nos ajuda, ó Deus, para que nossas palavras possam abençoar, transmitir graça, transmitir bênção, transmitir alegria, transmitir conforto e paz. Nos ajuda a corrigir o que errou, mas a fazer a correção com amor, a corrigir com brandura, com respeito. Nos ajuda, ó Deus, a tratar bem uns aos outros ao longo da caminhada. Nos ajuda, ó Deus, a incentivar, a orientar, a apoiar. Nos ajuda, ó Pai, a remover do nosso coração o ódio, o rancor, a amargura, que essas coisas estejam longe de nós e que o amor de Cristo seja derramado em nosso coração, para que tenhamos relacionamentos transformados pela graça do Senhor, para que nossos relacionamentos sejam bíblicos, que aprendamos o jeito bíblico de resolver as questões de relacionamento. Nos ajuda a andar pela palavra, a obedecer a palavra. Nos ajuda, ó Deus, a, como diz a palavra, antes de oferecer a nossa oferta, nos entender com o nosso irmão, acertar os relacionamentos. Nos ajuda a viver em paz, a ser uma igreja de paz, a ser uma igreja onde reina o amor, onde reina o cuidado e onde a unidade prevalece. Pai,
que nós sejamos vistos como discípulos de Jesus, que a partir de então nós aprendamos a amar de verdade, esse amor transformador, e que o amor do Senhor transforme os nossos corações, transforme esse ambiente, e que vivamos a realidade da verdadeira comunhão fundamentada na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus ministre sobre nós essa consciência de acertar os nossos relacionamentos, para que sejamos uma igreja saudável e para que o avivamento aconteça, que o Senhor desça sobre nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amanhã, o dia de oração, e domingo pela manhã, o trabalho de evangelismo, e à noite, o culto especial de louvor ao nosso Deus. Que o Senhor nos conduza em paz.